Após anos de relatos inexplicáveis e nenhuma resposta concreta, algumas pessoas decidiram agir por conta própria, registrando figuras estranhas e encontros que desafiam qualquer lógica. O que começou como simples curiosidade rapidamente se transformou em confrontos assustadores com o desconhecido. Número 1. Drones misteriosos em Nebraska e Colorado. No início de 2020, os estados de Nebraska e partes do Colorado, nos United States, se tornaram o centro de um dos maiores mistérios aéreos recentes. Moradores começaram a relatar a presença de drones gigantes cruzando o céu durante a noite. Não eram drones pequenos de uso recreativo. Alguns tinham envergadura próxima de 2 metros, grandes demais para serem considerados equipamentos comuns. Eles sobrevoavam fazendas, áreas rurais isoladas, estradas pouco movimentadas e até veículos em deslocamento. Um residente afirmou que um desses drones ficou completamente parado acima dele, suspenso no ar, sem qualquer ruído perceptível. A sensação era de que estava sendo observado, como se o equipamento estivesse analisando cada movimento seu. No começo, muitos acreditaram que poderia se tratar de alguma operação de busca, talvez relacionada a desaparecimentos, monitoramento agrícola ou até testes tecnológicos privados. Porém, nenhuma empresa, agência ou órgão oficial assumiu responsabilidade. Os relatos se multiplicaram rapidamente, espalhando preocupação entre a população local. A situação se tornou tão frequente que forças policiais e até agências federais iniciaram investigações formais. Mesmo com equipamentos de rastreamento e monitoramento, ninguém conseguiu identificar quem operava aqueles drones ou qual era seu objetivo. Alguns especialistas sugeriram que poderia ser uma operação avançada de mapeamento ou vigilância. Com a tecnologia evoluindo constantemente, essa hipótese não parecia impossível. Ainda assim, a falta de respostas oficiais deixou a população inquieta. Número 2. O Portal Luminoso em Jaipur. No ano passado, um homem na Índia viveu um momento que mudou completamente sua percepção sobre o que é possível nos céus. Enquanto observava o céu noturno, algo incomum chamou sua atenção. Entre as nuvens, começaram a surgir luzes estranhas, intensas e com um brilho que não parecia natural. Não eram relâmpagos, não eram estrelas e definitivamente não eram aeronaves comuns. As luzes começaram a se organizar, formando um desenho quase simétrico. Parecia que um portal estava se abrindo lentamente no céu, revelando algo oculto atrás das nuvens. A forma luminosa criava uma espécie de contorno circular, como se uma passagem estivesse sendo ativada. O homem ficou paralisado, tentando entender o que estava acontecendo diante de seus olhos. E então, tão rápido quanto começou, tudo desapareceu. As luzes se dissiparam. As nuvens voltaram ao normal e o céu recuperou sua aparência comum. Nenhum som, nenhuma explosão, nenhum sinal de atividade aérea registrada. Apenas silêncio. Até hoje, ninguém conseguiu oferecer uma explicação concreta. Mas, para aquele homem, não foi apenas um fenômeno visual. Ele tem convicção de que testemunhou algo fora da realidade cotidiana. Número 3. Criaturas no quintal em Las Vegas. Em Las Vegas, nos United States, uma família viveu uma noite que jamais esquecerá. Tudo começou com uma ligação desesperada para o número de emergência. Eles relataram que um objeto havia caído próximo ao quintal de sua residência. Segundo os relatos, criaturas altas, com estatura variando entre quase 2,5 metros e 3 metros, estavam andando pela área. O detalhe que mais chamou atenção foram os olhos enormes das supostas entidades, que, segundo a família, os encaravam fixamente. A descrição era clara: figuras altas, de aparência não humana, movimentando-se ao redor do local da suposta queda. A polícia chegou rapidamente, realizou buscas detalhadas e utilizou câmeras corporais para registrar toda a operação.
Nenhum vestígio físico foi encontrado. Nenhuma nave, nenhum destroço, nenhum sinal aparente de invasão. O caso foi oficialmente encerrado pouco tempo depois. Porém, a história não terminou ali. Um dos membros da família divulgou imagens captadas por uma câmera de segurança instalada no quintal. No vídeo, era possível ver uma figura humanoide, de grande porte, posicionada em um canto isolado da propriedade. Apesar da repercussão, as autoridades se recusaram a reabrir a investigação. Essa decisão alimentou ainda mais teorias de que poderia haver algo sendo mantido em segredo. Número 4. Luz azul, em Palmdale, Califórnia. Um homem em Palmdale, Califórnia, nos United States, relatou ter presenciado algo incomum cruzando o céu acima dele. Enquanto estava ao ar livre, percebeu uma luz azul intensa, emanando de um objeto estranho, que não se parecia com nenhum tipo de aeronave tradicional. O objeto se movia de forma suave e completamente silenciosa. A luz parecia pulsar levemente enquanto o objeto avançava em direção a uma área de floresta próxima. Movido pela curiosidade, o homem decidiu segui-lo por alguns metros, tentando manter contato visual. No entanto, conforme o objeto penetrava na região mais densa da mata, uma sensação crescente de desconforto tomou conta dele. Não havia barulho de motores, não havia asas visíveis e o movimento não parecia natural. Quanto mais ele observava, mais forte ficava a impressão de que aquilo não era algo comum ou terrestre. Temendo se aproximar demais, decidiu interromper a perseguição. Nunca descobriu o que era aquele objeto azul, mas ficou com a convicção de que aquilo não parecia destinado à presença humana. Número 5. O objeto giratório no Texas. Em Dallas, Texas, nos United States, um homem caminhava quando notou algo incomum no céu que imediatamente chamou sua atenção. Um objeto com pequenas estruturas semelhantes a asas permanecia suspenso no ar. No centro da estrutura, havia uma energia brilhante que girava de forma contínua, como um núcleo luminoso em movimento constante. Não parecia um drone comum, nem avião, nem helicóptero. Não havia ruído de hélices ou turbinas. O objeto simplesmente pairava ali, com estabilidade perfeita. A forma como se mantinha imóvel no ar dava a sensação de que estava observando a região abaixo, como se estivesse realizando algum tipo de monitoramento. Após permanecer suspenso por alguns instantes, o objeto começou a girar levemente e, de maneira repentina, desapareceu. Não acelerou visivelmente, não deixou trilhas, apenas sumiu do campo de visão. O céu voltou ao silêncio habitual. Mas, para o homem que testemunhou aquilo, algo claramente não estava certo. Número 6. O Triângulo Gigante em Illinois. Melbourne Null, motorista de caminhão meio período, estava em Highland, Illinois, nos United States, quando viu uma luz intensa no céu do Nordeste. O objeto se movia lentamente e não produzia qualquer som. Não havia asas visíveis nem sinais de propulsão. Ele descreveu que parecia simplesmente flutuar no ar. Preocupado e intrigado, relatou o ocorrido às autoridades. Pouco tempo depois, policiais em cidades vizinhas como Lebanon e Shiloh também confirmaram ter visto o mesmo fenômeno. Um dos oficiais descreveu o objeto como um enorme triângulo, com dimensões comparáveis às de um campo de futebol, iluminado por 3 luzes brilhantes posicionadas em seus vértices. Outro policial tentou seguir o objeto de viatura. Segundo ele, o triângulo desapareceu silenciosamente atrás de árvores e reapareceu a vários quilômetros de distância em questão de segundos, como se tivesse atravessado o espaço instantaneamente. Ao todo, 6 pessoas, incluindo 5 policiais, testemunharam o evento naquela noite. O que cruzou os céus do sul de Illinois permanece sem explicação. Um objeto triangular gigantesco, silencioso e com movimentos impossíveis
foi visto por múltiplas testemunhas. Até hoje, ninguém conseguiu afirmar com certeza o que realmente era. Número 7. Encontro na floresta. Um trilheiro voltava de uma caminhada quando percebeu algo incomum próximo à mata. Movido pela curiosidade, aproximou-se e ficou em choque com o que viu. Diante dele estava um objeto voador não identificado e 3 seres ao redor. A área parecia isolada por fios metálicos, como se estivesse protegida ou delimitada. As criaturas também perceberam sua presença. Por alguns segundos, ele permaneceu imóvel, observando aquela cena surreal. Em seguida, decidiu sair o mais rápido possível. O que presenciou naquele dia continua sendo um mistério que jamais esqueceu. Número 8. Encontro na estrada rumo a Nova York. Um turista dirigia tranquilamente por uma rodovia em direção a Nova York, nos United States, quando algo totalmente inesperado aconteceu. De repente, um enorme objeto voador não identificado surgiu do nada e passou em altíssima velocidade logo acima da estrada, não no céu distante, mas quase ao nível dos postes de iluminação. A cena foi tão absurda que ele ficou paralisado por alguns segundos. Quem espera ver um UFO se deslocando como se fosse um veículo comum? O objeto não o atingiu, não causou acidente, e ele conseguiu continuar a viagem em segurança. Mas aquela imagem ficou gravada em sua memória de forma permanente. Desde aquele dia, dirigir na estrada nunca mais pareceu a mesma coisa. Número 9. Mistério nos céus do Iraque. Em uma pequena vila no Iraque, um homem avistou algo extremamente estranho cruzando o céu. No início, ele pensou que fosse um pássaro. Porém, conforme o objeto se aproximava, ficou claro que não era nada comum. Não havia asas como as de aves normais, e o formato era completamente diferente. Ele nunca tinha visto algo semelhante. O objeto se movia lentamente, quase como se estivesse observando tudo ao redor. Outras pessoas próximas também notaram a presença daquele fenômeno, mas ninguém conseguiu explicar o que era. Após alguns instantes, simplesmente desapareceu no ar. Até hoje, ninguém naquela vila esqueceu o que viu. Número 10. Luz azul no acampamento. Um homem estava acampando em uma área de floresta, preparando-se para dormir, quando percebeu uma luz azul intensa no céu. No começo, pensou que poderia ser uma estrela ou até um avião distante, mas aquilo não se movia como nada comum. Era um objeto voador não identificado que avançava lentamente sobre as árvores densas. A luz era silenciosa, porém forte, e dava a sensação de que estava examinando a área. Dominado pelo medo, ele começou a recolher seus pertences às pressas e deixou o local imediatamente. Nunca mais voltou àquele acampamento. Número 11. O objeto verde nas Filipinas. Em uma pequena vila nas Filipinas, um homem caminhava próximo à mata quando viu algo pairando acima das árvores. Era um objeto esverdeado que praticamente se confundia com a vegetação, como se estivesse tentando se camuflar. O formato era estranho, diferente de qualquer aeronave conhecida. Ele flutuava em silêncio, emitindo luzes suaves. A forma como se movia deixava claro que parecia observar a área abaixo. O homem ficou em choque, sem saber como reagir. Após alguns segundos, o objeto subiu rapidamente e desapareceu no céu. Ele voltou para casa confuso e assustado, com uma pergunta martelando na cabeça. Será que algo esteve nos observando o tempo todo? Número 12. Luzes misteriosas nas montanhas da China. Um turista explorava regiões montanhosas na China, em um local pouco visitado, apreciando a paisagem tranquila. De repente, luzes intensas surgiram ao longe, disparando verticalmente para o céu. Pareciam sinais sendo enviados para algum lugar desconhecido. As luzes eram fortes demais para serem comuns e subiam em linha reta, sem dispersão. A cena deu a impressão de que algo estava acontecendo ali, talvez uma chegada inesperada.
O passeio que era para ser relaxante se transformou em um mistério inquietante. Número 13. Objeto gigante. Próximo à Área 51. Um homem viajava próximo à famosa Área 51, nos United States, quando notou algo estranho no céu do deserto. Um enorme objeto voador não identificado flutuava silenciosamente acima da paisagem árida. O formato não lembrava nenhum avião convencional. Ele permaneceu imóvel por um longo período, como se estivesse monitorando o solo. Histórias antigas sobre experimentos secretos e possíveis ligações com alienígenas voltaram à mente do viajante. O que quer que fosse, apenas aumentou o mistério sobre o que realmente acontece naquela região isolada. Número 14. Pilotos. Sobre o Oregon e as luzes impossíveis. Pilotos que sobrevoavam o estado do Oregon, nos United States, relataram luzes coloridas surgindo repentinamente no céu. Elas se moviam em velocidades extremas, subindo a altitudes superiores a 15 mil metros e mudando de direção de maneira impossível para qualquer aeronave conhecida. Um piloto entrou em contato com o controle de tráfego aéreo e descobriu que outros também estavam vendo o mesmo fenômeno. A Administração Federal de Aviação confirmou os relatos, sugerindo que poderiam ser satélites, mas pediu que as aeronaves evitassem a rota onde as luzes haviam sido observadas. Esse detalhe levantou ainda mais suspeitas. Número 15. Nave escondida entre as nuvens. Durante um voo comercial, um passageiro apreciava a vista das nuvens quando algo incomum chamou sua atenção. Entre as formações brancas, havia um objeto com formato estranho, parcialmente oculto, como se estivesse se escondendo. Parecia uma nave não terrestre. Por alguns instantes, a cena lembrou um filme de ficção científica. O objeto lentamente desapareceu entre as nuvens, deixando apenas a dúvida e a sensação de ter testemunhado algo inacreditável. Número 16. Objetos suspensos, em Portugal. Um grupo de amigos em Portugal decidiu explorar uma floresta coberta de neve. Antes mesmo de avançarem muito, notaram algo estranho no ar gelado. Um pequeno objeto voador pairava imóvel acima do chão. Logo abaixo dele, havia uma estrutura em formato oval, semelhante a um ovo, também suspensa no ar. Ambos pareciam estar presos no espaço, flutuando sem qualquer suporte visível. O grupo ficou paralisado. Um deles tentou se aproximar lentamente para observar melhor. Porém, tomados pelo medo, decidiram sair dali em silêncio. Número 17. Pouso misterioso no México. Durante uma viagem de carro pelo México, um grupo de amigos parou na estrada para tirar fotos e gravar vídeos descontraídos. No entanto, ao revisar as imagens depois, perceberam algo surpreendente. Ao longe, próximo às montanhas, um objeto voador não identificado descia lentamente até tocar o solo. Não se parecia com avião nem helicóptero. A forma, o movimento e a ausência de ruído eram inexplicáveis. O clima de diversão rapidamente se transformou em medo, e eles decidiram ir embora sem permanecer no local. Número 18. Encontro aéreo inesperado com um helicóptero. Nem todo voo segue como planejado. Um piloto de helicóptero realizava uma rota comum quando percebeu algo incomum no céu. Um objeto colorido, com formato estranho, surgiu do nada e passou muito perto da aeronave. Não tinha asas, não emitia som e não apresentava qualquer sistema de propulsão visível. Mesmo assim, voava suavemente, com controle absoluto. O piloto sentiu um arrepio imediato, como se algo estivesse guiando aquela estrutura de forma inteligente. Ele não conseguiu explicar o que viu, mas a proximidade e a maneira como o objeto se manteve ao lado do helicóptero o deixaram profundamente abalado. Número 19. O caso de 1945 no Novo México. Aos 9 anos de idade, em 1945, um garoto chamado José Padilla
afirmou ter presenciado algo que jamais esqueceu. O ocorrido teria acontecido próximo a San Antonio, no estado do Novo México, nos United States, poucas semanas após o primeiro teste nuclear da história. Ele e um amigo viram um objeto em formato semelhante a um abacate cair na Terra. Mas o mais chocante não foi a queda. Pequenos seres saíram da estrutura danificada. Segundo ele, eram 3 figuras pequenas que caminhavam como humanos, mas tinham aparência semelhante a formigas em pé. Durante décadas, José permaneceu em silêncio. Somente muitos anos depois, resolveu compartilhar seu relato em entrevista. O caso acabou chamando a atenção até mesmo do Departamento de Defesa dos United States, reacendendo questionamentos sobre o que realmente aconteceu naquela época. Número 20. Revelações sobre biológicos não humanos. Em uma audiência recente do Comitê de Supervisão da Câmara, nos United States, David Grush, ex-oficial de inteligência militar que se tornou denunciante, fez declarações impressionantes. Ele afirmou que, ao longo de 14 anos de serviço, conversou com autoridades que tinham conhecimento direto sobre aeronaves de origem não humana. Segundo seu depoimento, materiais biológicos também teriam sido recuperados junto a alguns desses artefatos. Quando questionado se esses biológicos eram humanos, respondeu claramente que não. As afirmações intensificaram o debate sobre fenômenos aéreos não identificados e levantaram suspeitas de que informações importantes podem estar sendo mantidas em sigilo. Número 21. Esferas luminosas, na rodovia de Los Angeles. Um motorista que trafegava por uma rodovia em Los Angeles, nos United States, ligou para a patrulha rodoviária ao avistar 4 esferas brilhantes no céu. Elas se moviam lentamente e não produziam qualquer ruído. Ele descreveu que as luzes pareciam organizadas e estáveis. Durante a ligação, houve interferência no sinal e a comunicação foi interrompida. Nenhuma explicação oficial foi divulgada posteriormente. Muitos acreditam que, mesmo que houvesse mais informações, dificilmente seriam tornadas públicas. Número 22. O avistamento em West Michigan em 1994. Em março de 1994, moradores da região de West Michigan, nos United States, relataram diversos objetos voadores não identificados sobre o Lago Michigan. Testemunhas descreveram luzes piscando nas cores azul, vermelha, branca e verde. Algumas pareciam circulares, outras cilíndricas. O fenômeno foi tão significativo que chegou a ser detectado por radar pelo Serviço Nacional de Meteorologia no aeroporto do condado de Muskegon. Mais de 300 pessoas afirmaram ter visto os objetos naquela noite. A organização privada Mutual UFO Network investigou o caso e considerou os relatos extremamente consistentes, aumentando ainda mais o mistério. Número 23. O anel luminoso na Noruega em 2010. Em 2010, moradores do norte da Noruega registraram um estranho anel de luz se movendo no céu. O fenômeno ganhou destaque internacional, mas autoridades alegaram que se tratava apenas de combustível de foguete em dispersão. Porém, muitos questionaram essa explicação. Como o combustível poderia girar perfeitamente no ar e criar ondas visíveis? E por que nenhum outro lançamento produziu algo semelhante? Anos depois, o vídeo voltou a circular na internet, reacendendo o debate sobre o que realmente foi visto naquela noite. Número 24. O quadrado vermelho na base de Vandenberg. No final da década de 1990, oficiais posicionados na base da Força Aérea de Vandenberg, nos United States, testemunharam algo que jamais esqueceram. Um objeto enorme, vermelho e com formato quadrado, do tamanho aproximado de um campo de futebol, pairava acima da base. Não havia luzes convencionais nem sistema de propulsão visível. O objeto permaneceu ali por cerca de 30 a 45 segundos. Alarmes começaram a soar
gerando tensão entre os militares. Depois disso, simplesmente desapareceu. Até hoje, os envolvidos afirmam que foi algo real e inexplicável. Número 25. Luzes na missão Apollo 11. Durante a missão Apollo 11, em 1969, Neil Armstrong e Buzz Aldrin relataram ter observado algo incomum enquanto estavam na superfície lunar. Em comunicação privada, Armstrong mencionou luzes estranhas e a sensação de estarem sendo observados a partir de uma cratera próxima. Posteriormente, eles também comentaram sobre estruturas incomuns que lembravam antenas parabólicas. Alguns especulam sobre a possibilidade de uma base extraterrestre na Lua. O fato de as missões tripuladas terem sido encerradas após a Apollo 17 apenas alimenta teorias sobre o que realmente pode ter sido encontrado lá. Número 26. Objeto metálico no Quênia. Em uma vila rural no condado de Makueni, no Quênia, um objeto metálico caiu do céu após aparentemente pairar por alguns instantes. Testemunhas relataram que ele estava incandescente ao tocar o solo, exibindo coloração avermelhada antes de esfriar e assumir tom cinza metálico. Autoridades locais e representantes da Agência Espacial do Quênia confirmaram que se tratava de um objeto estrangeiro, possivelmente parte de um satélite ou espaçonave. No entanto, a origem exata permanece sob investigação, deixando a população local cheia de dúvidas. E depois de todos esses relatos, uma pergunta continua ecoando. Estamos realmente sozinhos no universo? De avistamentos confirmados por militares a encontros registrados por civis comuns, algo está acontecendo nos céus, e talvez até além deles. Alguns casos receberam explicações oficiais, outros continuam envoltos em silêncio. Mas uma coisa é certa: quanto mais investigamos, mais perguntas surgem. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários. Qual desses casos mais te deixou intrigado? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades.